O governo Lula anuncia com estardalhaço o fim da famosa taxa das blusinhas, como se estivesse fazendo um grande favor ao povo brasileiro. Mas, como sempre, a realidade é bem diferente da narrativa. Na verdade, o que estamos vendo é mais um capítulo de incoerência, manipulação eleitoral e possível irregularidade fiscal. Vamos aos fatos, sem maquiagem. A história começa ainda em 1980, quando uma lei isentou remessas internacionais de até $100 destinadas a pessoas físicas. Em 1999, a Receita Federal e o Ministério da Fazenda reduziram essa isenção para $50 e criaram exigências que não estavam na lei original. Durante o governo Bolsonaro, essa isenção era respeitada na prática, permitindo que o brasileiro comum comprasse produtos mais baratos do exterior, especialmente da China. Tudo mudou em 2023, quando o governo Lula criou o Remessa Conforme, comprando ICMS estadual em média de 17% e aumentando o controle sobre as compras internacionais. Em 2024, veio a cereja do bolo, a taxa das blusinhas de 20%, criada para financiar o programa Mover das montadoras. Depois de muita crítica, agora, em 2026, Lula anuncia o fim dessa taxa de 20%. Mas, atenção, só dessa taxa. E aqui começa o problema. Primeiro ponto, a taxa das blusinhas não acabou de verdade. Lula retirou apenas a taxa adicional de 20%. Continuam valendo o Remessa Conforme e o ICMS estadual de cerca de 17%. Ou seja, o brasileiro que compra no exterior ainda paga muito mais imposto do que pagava na era Bolsonaro. A isenção real praticamente não existe mais. Segundo ponto, a completa inversão de discurso. Em 2024, o próprio Lula defendia a taxa, dizendo que era necessária para proteger a indústria nacional e combater a concorrência desleal da China. Agora, em 2026, há poucos meses da eleição, ele diz que a taxa era desnecessária. Mudou de posição da noite para o dia. Isso não é simples ajuste de política. É falta de respeito com o eleitorado. Terceiro ponto, motivação claramente eleitoral. A medida provisória que suspende a taxa vale por até 120 dias, exatamente no período que antecede as eleições. Depois desse prazo, o Congresso precisa aprovar a medida. Se Lula for reeleito, nada impede que a taxa volte, ou até aumente. A pressão dos setores industriais protegidos continua forte. O povo está sendo usado como peça em um jogo eleitoral. Quarto ponto, e talvez o mais grave, há fortes indícios de irregularidade fiscal. A taxa de 20% foi criada em 2024 com a justificativa de financiar o programa Mover. Se o programa continua existindo, suspender a taxa sem apresentar nova fonte de receita pode configurar uma pedalada fiscal, o mesmo tipo de manobra que já derrubou governos no passado. Por outro lado, se a taxa nunca foi realmente necessária, então sua criação em 2024 também foi irregular. Em qualquer dos dois cenários, o governo Lula pode estar cometendo crime de responsabilidade. Enquanto o governo faz propaganda do fim da taxa, a verdade é que o custo das compras internacionais continua alto. A isenção de até $100 prevista em lei de 1980 foi praticamente revogada na prática por portarias e regulamentações posteriores. Isso é o modus operandi da esquerda: criar impostos, gerar dificuldade, depois vender facilidades como se fossem favores. Gastam bilhões em propaganda, manipulam prazos eleitorais e ainda tentam apagar o próprio histórico de decisões. O brasileiro de bem, que trabalha honestamente, que quer comprar o que precisa sem ser roubado pelo Estado, está cansado desse circo. Cansado de ver o governo tratar o dinheiro do contribuinte como instrumento de barganha eleitoral. É por isso que a desaprovação de Lula segue alta, porque o povo sente na pele que as promessas e os anúncios midiáticos não correspondem à realidade do dia a dia. Se você valoriza transparência, responsabilidade fiscal e respeito ao contribuinte, esse vídeo precisa chegar a mais pessoas. Deixe seu comentário. Você acredita que a taxa das blusinhas realmente acabou ou é só mais uma jogada eleitoral? Ative o sininho, compartilhe e ajude a espalhar a verdade. Que Deus abençoe o Brasil e nos livre de mais enganação.